Olá pessoal, aqui é PR7 Golf Alpha Alisson por Campina Grande. Vamos falar um pouquinho e de forma muito básica e rápida a respeito do funcionamento de um SDR, né? E para isso a gente vai utilizar o Web SDR de Pardinho, talvez o mais famoso do Brasil. Você encontra o endereço dele facilmente no Google, basta colocar Web SDR espaço Pardinho e aí você encontra. E ao abrir você inicia nessa página aqui, não vai ouvir nada até que você clique nesse botão aqui, iniciar SDR. É isso que eu vou fazer agora. E aí vocês já estão ouvindo o chiadinho do rádio, né? E vamos falar algumas coisas. Antes de partir para a escuta propriamente dita, vamos mostrar um pouquinho da interface. Primeira coisa mais importante, essa parte azul aqui é a representação visual daquilo que está sendo recebido no receptor lá de Pardinho, em São Paulo. Então nessa tela você enxerga aqui no eixo horizontal, você encontra as frequências. Nesse caso aqui a gente está enxergando desde 144.1, ou melhor, de 144 na verdade, né, que está aqui no início, até 146 MHz. Então de 144 a 146 MHz a gente está ouvindo. Para você sintonizar alguma dessas frequências, basta você clicar em cima. Clicou em cima, você vai ver que vai aparecer essa representação aqui, e o que você ouvir vai ser exatamente aquilo que está sendo transmitido. E como identificar alguma coisa? Por exemplo, quanto mais clara forem essas linhas, significa que tem alguém falando nessa frequência. Então vou clicar aqui. Vou voltar aqui, tirar o mute. E você está escutando esse ruído, né? O que seria esse ruído? Isso aí, nesse caso, é uma transmissão em rádio digital no modo DMR. É uma repetidora, possivelmente, que está transmitindo nessa frequência aqui de 142.230. Na verdade, aqui é 230. A gente não consegue sintonizar exatamente, mas eu sei que é exatamente nessa frequência. Então vou ligar o mute novamente aqui. E para algumas dessas frequências, o mantenedor de Pardinho, ele memorizou de forma que seja mais fácil você escutar. Então, por exemplo, essa frequência aqui, APRS, quando você clica em cima desse retângulo marrom, amarelo, sei lá, laranja, ele sintoniza naquela frequência. É mais fácil de sintonizar dessa forma. Eu vou ligar aqui o áudio. Pronto. Esse barulhinho que você acabou de ouvir, que você está ouvindo aí em meio chiado, é uma transmissão em digital, mas não em DMR. É um outro sistema chamado APRS, que é para transmissão de texto e outras coisas mais que os radioamadores fazem. Então, basicamente, na interface, na parte inicial, você vai ter essas informações aqui. Tem outras informações, por exemplo, que mostra de onde eu estou falando, né? Na cidade de Campina Grande. Se eu clicar em cima, eu posso colocar o meu indicativo de forma que as pessoas saibam que sou eu. Pronto, agora eu estou identificado. PR7 Golf Alpha, do Brasil, Paraíba, cidade de Campina Grande. Nesse momento, nós temos 65 pessoas conectadas e o sistema, ou seja, o computador que está rodando esse sistema lá em Pardinho, está 33% ocupado. Então está ótimo. Bom, sem ir muito no detalhe, né? Se você utilizar o seu mouse, você pode dar um zoom na frequência. Isso é interessante para você enxergar os sinais, né? Eu vou dar um zoom aqui e aí você vê, voltando ao que eu disse, quanto mais claro, mais forte o sinal, significa que tem alguém falando. Nesse momento, exatamente, pararam de falar, só porque eu liguei. Vamos ver aqui o APRS. Vou sintonizar no APRS. Nesse momento não tem ninguém falando. Eu vou ligar aqui o áudio para a gente perceber. Vamos ver se aparece alguém falando. Alguém transmitindo, melhor dizendo. Falando não. Só porque eu quero, não tem ninguém falando, mas tudo bem. Então vamos à frente. Isso na prática você vai ver e você vai verificar. O mais importante é você entender o seguinte, que eu posso utilizar o mouse também para mover essa barra
né, horizontalmente. E, como eu disse, usando a roda do mouse, você dá um zoom in, ou seja, você aproxima ou você afasta. Notem uma coisa importante, estão vendo várias linhas verticais claras. Nem sempre essas linhas são pessoas falando, né? Muito provavelmente é ruído. Quando você dá um zoom aqui, eu vou ligar o áudio. Ó, não tem nada. Então, possivelmente isso aqui é ruído. Infelizmente, o ruído é o maior inimigo do radioamadorismo hoje em dia. Passando aqui para a parte de baixo, você tem aqui do lado esquerdo o S-meter, ou seja, o medidor de nível de sinal. Acho que ele é autoexplicativo, né? Quanto mais forte está essa barrinha, mais forte o sinal vai estar. Aqui embaixo você tem o volume do áudio, né? Vou ligar aqui. E aqui você pode ajustar o volume que for mais confirmado. Aí tem alguns plugins, alguns efeitos que existem aqui, mas em geral você mantém isso aqui desligado, né? Aqui é um redutor de ruído, ele vai fazer uma operação e diminuir um pouquinho o som desse chiado. Mas se você utilizar isso aqui, é possível que você perca alguma informação. Então, a princípio, você mantém desligado. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui. E aqui tem uma coisa muito interessante. Tem um gravador, né? Eu vou ligar o áudio. Ao clicar nesse botão, ele vai gravar aquilo que você está ouvindo. Quando você clicar em Stop, ele vai dar a opção de você salvar esse áudio. Vou clicar aqui. E se eu clicar aqui em Download, ele vai baixar esse pequeno arquivo que gravou para o meu computador. Importante é que o formato de áudio dessa gravação vai ser em WAV, ou seja, vai ser um arquivo bem grande. Não vai ser, por exemplo, um MP3, que é pequenininho. Mas você pode, dependendo do tamanho dele, você pode compartilhar esse arquivo, por exemplo, no WhatsApp. Ou seja, você pode utilizar esse arquivo para o que você quiser. Ele é um arquivo de áudio normal, só não é um formato de áudio compactado, um arquivo de áudio pequeno, ok? Eu vou dar uma parada no áudio novamente. Aqui você não precisa se preocupar muito, porque isso aqui é como se fosse um ajuste fino da sintonia. Olhe para a parte superior aqui. Quando eu clico aqui em 1K, eu vou variando a sintonia de 1 em 1 kHz, para cima e para baixo. 5K aqui embaixo, ele vai mover de 5 em 5, 10K de 10 em 10, 50K de 50 em 50. Veja que quando eu mudo aqui, essa barrinha que indica a frequência que eu estou sintonizando, também vai se mover, né? Isso aqui é autoexplicativo. Passando para o lado de cá, você vai ter as bandas ou as faixas de frequência que este WebSDR especificamente consegue ouvir. Cada WebSDR vai ter faixas definidas que o mantenedor definiu para utilizar. Então, esse aqui você tem a faixa de 160 metros, 80 metros, 40, 20, 15, 10 e 11 metros, né, que é a faixa de PX e a faixa de radioamador. A faixa de 2 metros, que é a faixa comum que a gente tem dos radinhos do tipo Baofeng e tudo mais. E aqui a faixa de ondas médias, que é conhecida popularmente como a faixa de AM. Aqui você vai escutar apenas emissoras de radiodifusão. Nas demais faixas você vai escutar radioamadores ou operadores da faixa do cidadão, se for o caso da faixa aqui do PX. No momento eu estou ouvindo a faixa de 2 metros, mas eu vou colocar, por exemplo, na faixa de ondas médias. E aqui veja, quando eu mudo a faixa, evidentemente o desenho que vai ser formado aqui nessa parte azul, esqueci de falar, mas essa parte azul a gente chama de cachoeira, que vem do termo em inglês que é waterfall, né? Significa literalmente algo que está caindo, né? É bem interessante esse termo. Então, da mesma forma que tem lá na faixa de 2 metros, tem algumas memórias que o mantenedor definiu, né? Se eu clicar aqui, eu vou escutar uma rádio, essa rádio lá de Botucatu. Vou ligar o áudio. Então aqui é uma rádio comercial que está na frequência aqui de cima, ó, 1240 MHz, ou kHz, melhor dizendo, 1240 kHz, e a gente consegue ouvi-la, né? Eu vou dar um zoom
E aqui dá para a gente enxergar bem o sinal. O som que é modulado, ou seja, que a gente está ouvindo, ele está embutido dentro desta onda que a gente chama de portadora, né? E, como eu disse, cada faixa vai ter a sua faixa de frequência, cada botão desse tem a sua faixa de frequências. Uma coisa importantíssima que eu vou falar agora, que talvez seja mais importante desse vídeo, é essa parte aqui do meio, onde está escrito LSB, USB, AM, CW e FM. Isso é o modo de transmissão que aquele sinal vai estar transmitindo, né? Evidentemente, esse sinal aqui em AM, né, ele está sendo transmitido em AM, por isso a gente consegue ouvir. Se eu selecionar um modo diferente do modo que está sendo transmitido, a gente não vai conseguir ouvir nada. Por exemplo, vou clicar em FM. Acabou-se o som. A gente não escuta mais nada. No máximo um ruído. Certo? Então, se caso você, ao testar o WebSDR, você clicou no sinal e não conseguiu ouvir nada, você clicou nele e não conseguiu ouvir nada, quase certeza de ser o modo que está errado. Então você pode ir testando, botar CW. Estou começando a ouvir alguma coisa, mas não dá para entender nada. Vou botar LSB. Ó, o áudio está estranho, né? Eu vou falar porque está estranho daqui a pouco. USB a mesma coisa. E finalmente a AM é onde a gente consegue ouvir o áudio perfeito, ok? Então é importante que você entenda essa questão aqui, né? No radioamadorismo, os modos que são utilizados são esses aqui: FM, AM, CW, LSB e USB. Porém, cada banda tem um modo, digamos, preferido, né? Na faixa de 2 metros é invariavelmente FM. Então, você não vai conseguir, quer dizer, pode até ouvir, mas dificilmente você vai ouvir outros modos, especialmente AM. Praticamente não existe AM. Você vai encontrar alguma coisa, muito pouco de CW, USB e LSB e USB, né? Mas pouquíssima coisa. 99% que você vai ouvir vai ser em FM. Já nas outras faixas, por exemplo, OM, onda média, você só vai ouvir coisas em AM. Você só vai ouvir coisas transmitindo em amplitude modulada, que é a AM. Nas demais, 160, 80, aí sim você vai escutar coisas em LSB e USB. Por exemplo, vamos ver se tem alguém na faixa do PX nesse momento. Veja que no PX, o mantenedor ele já memorizou todos os canais, né? Aí ele colocou a numeração. No PX a gente não tem a representação em frequência, né? As pessoas, os rádios, eles utilizam, ao invés disso... Eita, tem alguém transmitindo aí alguma coisa, não sei o que. Enfim. E se alguém próximo transmitindo e está interferindo no WebSDR de Pardinho. Vou clicar aqui, por exemplo, no canal 6. Ó, tem alguém falando no canal 6. E é gringo. Parou porque tem alguém operando próximo. Tem alguém operando próximo do WebSDR e está interferindo, né? Eu sei disso porque interrompe a transmissão, interrompe a recepção. Eita. Então esse cara aqui ele está transmitindo, né, em AM, né? Se eu colocar em algum outro modo, vai ficar com um som meio estranho, né? Infelizmente tem alguém transmitindo lá, não vai dar pra gente perceber muito bem. Tá transmitindo em FT8, inclusive. Algum radioamador próximo lá, do WebSDR de Pardinho. Ó, fica estranho. Vou voltar pra AM. Esse sotaque é inconfundível, né? Então, para cada faixa de frequências, você vai ter um modo de transmissão diferente. A princípio,
caso você não seja acostumado, você vai ter um certo trabalhinho para descobrir qual modo que está sendo utilizado. Com o tempo, você vai perceber e associar rapidamente um modo a cada banda que você estiver operando, né? Por exemplo, aqui na faixa do cidadão, do canal 1 até o canal 40, que está aqui, ó, você invariavelmente vai escutar transmissões em AM. Do canal 41 até o canal 80, que está lá na frente, você vai escutar transmissões em USB, especialmente USB ou LSB. Você não vai escutar CW, né, nem vai escutar FM, né, dificilmente. Na banda, por exemplo, de 20 metros, vamos ver a banda de rádio amador de 20 metros. Vou ligar o áudio, ver se tem alguém falando. No momento não tem ninguém, não tem propagação, não tem ninguém em 20 metros. Vamos ver 40 metros. Completamente Ó, fechado, 8 oitavos. em 40 metros tem alguém falando. Da manhã tinha até uma pequena. Veja que está falando em LSB, que é a banda mais utilizada nessa faixa. Que o carro capta de fora num determinado trecho, tem 41 graus. Eu tô. Veja que tem outros sinais aqui, né? Tem outro aqui, muito forte, ó. E aqui uma coisa interessante, olha o som como é que está. Por que é que o som está assim? Parece uma voz de pato. Porque, na verdade, a gente não está sintonizado na mesma frequência que o cara que está transmitindo. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar e trazer o mouse para a esquerda. Pronto, agora está perfeito. Do cérebro, né? Um meningioma. E o Valfredo está lá ajudando ela a se recuperar. E tá tudo bem com ela, graças a Deus. Viu? Então, nesse momento, tem um radioamador falando na frequência de 7.120 kHz. Ponta Grossa semana que vem. Vou dar um zoom out. Pra você tudo de bom. Tem outro aqui, ó. Mesma coisa, olha o som de pato. Vou trazer para a frequência. 59. Eu tô 10 atrás de você, viu? Esse aqui está em 7.090 kHz. 69. Veja o que é que vai acontecer se eu clicar em USB. Primeiro, não vou ouvir nada. Se eu fizer a mesma coisa que eu fiz lá atrás, né, trouxer a sintonia para dentro daquilo que está sendo transmitido, olha o que é que acontece. Completamente ininteligível, não dá para ouvir. Então vou voltar para LSB. Ele vai sair de sintonia. E aí eu vou voltar para a sintonia aqui. Os caminhos da pedra. Pediu uma ajuda para você, não sei quem foi que. Em 40 metros, à noite, você vai conseguir ouvir emissoras comerciais, emissoras estrangeiras. Elas estão normalmente a partir de 7.200, de 7.200 acima. Ó. Aqui tem alguém transmitindo em AM, ó. 4 colegas, hein? Que bacana, hein, dele? Veja, né, que aqui nós conseguimos ouvir em LSB. De hoje, hein? Tá chegando aí, eu tô. Também conseguimos ouvir em USB. Bom dia. Chegando ao bloco. Aí você vai dizer, Alisson, mas você não disse que a gente não conseguia ouvir? E lá atrás a gente não estava tentando sintonizar uma emissora em AM e não estava conseguindo? Não cabe uma explicação muito grande nesse momento, mas basicamente LSB e USB são primos do AM. São primos do AM. Então, em determinadas situações, quando a frequência que eu estou sintonizando ela coincide exatamente com a frequência da portadora. A portadora é essa linha vertical aqui que está aparecendo, né? Veja que eu estou sintonizado exatamente em cima dessa frequência. Quando isso acontece, eu consigo ouvir, né, uma transmissão em AM, que originalmente é em AM, tanto em LSB quanto em USB. Se eu variar um pouquinho, eu vou subir um pouquinho. Se eu subir um pouquinho, a coisa muda de figura. Em USB o som vai ficar bem assim, o som vai ficar bem grave. E em LSB você vai escutar um apito, que é a portadora. E também não vai conseguir entender. Se eu voltar para AM,
Isso, esse 8000. Mesmo um pouquinho fora da frequência, né? Na verdade, a frequência original é 7.200 e eu ainda vou conseguir ouvir essa recepção, essa transmissão, né? E por último, nessa explicação que eu estou dando, muito básica, está o que a gente chama de largura de banda, que é isso aqui, esses 4 botões. Quanto maior esse número, mais agudo, mais frequências a gente vai conseguir ouvir, né? Atualmente acho que está em 10 kHz, vou clicar em 12. Tira aí para um antibióticozinho, né? A gente não gosta. Para quem é da área de áudio, vai reconhecer exatamente o que é que eu estou fazendo, né? E as diferenças. Talvez para alguém que não tenha familiaridade com áudio, não vai notar muita diferença. Mas eu vou clicar em 6 e agora vocês vão perceber uma diferença importante. Você toma um antibiótico. Antivida de quem toma, não. Antivida do micróbio que está lá dentro, né? Voltar para 12. Antibiótico, antivida. Salvou a vida do cidadão que toma o remédio, a vida do micróbio que está lá dentro infernizando. E veja que quando eu clico na largura de banda menor, esse retângulo acinzentado também diminui, né? Como eu disse, sem entrar muito em detalhe, normalmente as transmissões em AM, elas têm uma largura de banda maior, ou seja, elas têm uma fidelidade, uma qualidade de áudio um pouco melhor. E aí você pode clicar em 10 ou em 12K, dependendo da transmissão que estiver sendo feita. Já uma transmissão em LSB ou USB, normalmente vai ter uma largura de banda menor, bem menor do que 6K, inclusive. Vamos ver aquele pessoal que estava transmitindo lá embaixo. Vamos ver aqui. Aqui, por exemplo, em 7090, né, se eu não me engano, 7090. Clicar aqui. Vou voltar o áudio, vou voltar aqui, vou ligar o áudio. Ó, novamente o sinal a gente não consegue ouvir, por quê? Porque está em AM. LSB, vou dar um zoom, tá bem fora. E eles pararam de falar, né? Veja a largura. É outro modelo já. Deve ter mil Delta. Ai, que deluxo. Eu posso até diminuir aqui o preset, né? Diminuir ainda mais. Não tem esse negócio de menu nessa coisangueira. É igual o meu rádio aqui. A depender da transmissão que está sendo feita, essa largura pode ser menor ou maior. Tem alguns radioamadores que gostam de transmitir o que eles chamam de Hi-Fi LSB ou SSB. E aí eles ocupam uma largura de banda bem maior. Então você pode, inclusive manualmente, você pode arrastar aqui. Só que até visualmente você pode ver que esse sinal só está ocupando daqui até aqui. Então não adianta você alargar. Mesmo porque ao alargar a largura de banda, se houver alguma transmissão nessa região aqui, você vai conseguir começar a ouvi-la junto dessa transmissão, ok? Ou seja, vai misturar as duas transmissões. Então é recomendável que você mantenha a largura de banda sempre acompanhando o sinal que você está recebendo aqui, ok? Bom, basicamente é isso, pessoal. Essa foi uma explicação muito rápida, sem entrar em detalhes de como operar um WebSDR. Espero que todos tenham aproveitado. Um forte 73 de Alisson, Papa Romeo 7, Golf Alfa, de Campina Grande, na Paraíba.